10h19. Vamos então dar sequência a esta emissão Vetor que estamos a fazer nesta quinta-feira de 7 de agosto, onde vamos falar da agroindústria. Vamos falar, anunciei o mel, mas vamos falar naturalmente de outros produtos ligados à indústria transformadora de um ramo alimentar, que importa aqui relevar, e de resto temos aqui pessoas que estão ligadas a este setor, que nos vêm aqui falar de como é que estão a desenvolver as suas atividades, como é que perspectivam o futuro, e por isso mesmo importa saudá-los. Eu começaria primeiramente por Yara Galeano, que está aqui pela primeira vez, uma microempresária, empreendedora, que trabalha no setor da agroindústria no município de Viana. Bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Bom dia também a todo o auditório aqui da rádio e do programa. Vamos falar em termos macro. Está no agronegócio. Porquê a aposta no agronegócio e já agora há quanto tempo? Bom, estou a apostar agora no agronegócio, isso por necessidade de criar uma independência e um programa vertical dentro da cadeia de negócio. Primeiramente, começamos por importar os produtos que são derivados do coco. Isto porque no nosso país não existe uma produção de derivados do coco. Testamos o mercado, percebemos qual seria a recepção da população aos nossos produtos, e então começamos a organizar a produção localmente. E uma das primeiras necessidades é abastecer a indústria com matéria-prima de qualidade. Há quanto tempo é que começou a fazer essa aposta? Estamos a caminho do 4º ano. Portanto, estamos a falar desde 2021 para aí, não é? 2022. 2022? Exato. E de lá para cá, como é que as coisas têm, como é que tem sido a evolução da atividade? É promissora? Está contente? Está satisfeita de uma forma geral? Sim, muito satisfeita com a recepção dos nossos produtos. Isto porquê? Porque aquilo que aparece no nosso mercado são produtos importados e refinados. A nossa aposta é naquilo que é a nossa natureza e o que o nosso país mais tem para dar. Aquilo que é 100% natural, 100% biológico. Em vez de nós refinarmos o coco e utilizar processos industrializados, nós optamos pelo processo de prensa. Ou seja, é simplesmente prensar o produto e depois extrair os diversos derivados. Óleo, farinha, coco ralado. Queremos avançar para o leite de coco e a farinha, a água de coco, peço desculpa. E isso é uma grande diferença, é o grande diferencial dos produtos que nós temos. No supermercado, nas lojas, o que encontra-se é o inverso. O público tem gostado, 100% dos clientes voltam, há uma grande receptividade e, portanto, agora a luta é conquistar os supermercados, termos a abertura para colocarmos os nossos produtos e vermos e percebemos como é que é essa adesão, não é? Mas das cadeias de supermercado, o público já compra os nossos produtos. O que nós queremos... Mas tem um espaço onde comercializa os produtos ou é por contacto, por estar, por exemplo, na internet? Sim. Nós optamos, principalmente no início da caminhada, para diminuir os custos. Nós optamos pelo comércio online. Os nossos clientes encontram-nos online, temos as redes sociais, temos o WhatsApp, temos o nosso site, a nossa loja online, e temos trabalhado nessa aproximação com os clientes. Agora o que queremos é estar em mais lugares simultaneamente. Nesse e-commerce, qual é o site, o local... Enfim, que Sim. Os ouvintes que nesta altura estão a ouvi-la poderão, localizar Sim. E também aceder aos seus produtos. Sim. Procurem pelas nossas páginas nas redes sociais Segredos do Paraíso e o nosso site também, segredosdoparaíso.co.au. Desenvolve atividade, portanto, há 3, 4 anos. Sim. Como é que foi parar a agroindústria? Tem algum histórico familiar ligado à agricultura, ou isso surgiu em função quiçá da sua formação académica? Não sei. Explica-nos um bocadinho as razões que levaram a enverdar pela agroindústria. E em particular em relação a este produto, não é, específico, que é o coco. Sim. Principalmente dizer que primeiro nasce de uma necessidade pessoal. Eu sempre fui uma criança com problemas dermatológicos e sempre precisei... Problemas de pele, não é? Problemas de pele. E sempre foi necessário usar produtos como a glicerina, sabão natural, produtos... Mesmo os cremes eram para peles sensíveis do tipo albino.
Bom, nós não tínhamos os meios financeiros para comprar os produtos industrializados, que eram mesmo mais caros, então optávamos pelos óleos que nós tínhamos, os óleos tradicionais, principalmente o azeite. A sua família? A minha família. Óleos, e a determinado momento, por recomendação médica, olha, o óleo de coco é bom para o cabelo, para a pele e até para a ingestão. Pronto, isso ficou lá no passado. Recentemente, encontrei numa viagem esta comercialização e disse, bom, por que não? Viagem dentro ou fora do país? Fora do país. Fora do país? Fora do país. Aqui na nossa região da SADC, há 2 países que fazem um uso muito alargado dos produtos de coco na sua cozinha, e eu trouxe isso para Angola. Começou por ser uma coisa muito pequena, o trajeto foi sendo feito família, amigos dos amigos, a publicidade foi passando e fui percebendo que aqui havia um nicho de mercado. Bom, eu como trabalho, a minha profissão está muito ligada à gestão de projetos, de processos, eu percebi que havia aqui uma oportunidade e fomos crescendo, fomos nos formalizando, fomos criando as bases daquilo que é uma estrutura de negócio. E chegamos ao ponto em que importar já não era uma boa opção, justamente por causa da tabela aduaneira. Infelizmente, fomos muito taxados, passamos de uma taxação de 16% para 30%, 40% do valor em fatura, e percebi que era o momento certo para apostar na transformação local. Comecei a percorrer as instituições nacionais, perceber como é que está a cadeia produtiva do coco. E, mais uma vez, acontece um bocadinho como todos os produtos em Angola. No tempo colonial havia produção, mas foi dispersa, foi sendo perdida. Temos as cooperativas que estão dispostas, principalmente aqui do Kwanza Sul, a apostar nos pequenos produtores, porque os coqueiros nascem de forma muito natural no nosso país. O que não existe é uma cadeia vertical, não existe uma indústria organizada. Bom, não é só o problema a nível desse nível, infelizmente tem muitos outros produtos. Exatamente. Não é? Estamos agora atrás de suprir o café. Temos aqui hoje estúdio e vamos tratar do assunto do mel e vamos perceber que isso é um pouco da história do nosso país, e com o coco é igual. O que acontece é que ninguém ainda pegou no coco. Bom, nós já estamos em operativa, adquirimos a fazenda para termos a nossa própria produção. Onde é que está a fazenda? A nossa fazenda está situada na comuna do Lombo, que é aqui na zona do Ramires, antes ali da ponte do Kwanza, não é? E aquela zona é toda muito potencial, até porque naturalmente já temos os coqueiros. Estamos agora a trabalhar com as cooperativas, porque não queremos centralizar tudo em nós, porque a produção agrícola requer um esforço muito grande e nós realmente gostaríamos de nos focar mais na indústria, mas não deixando de lado a parte da agricultura, da plantação dos coqueiros. Então estamos justamente a criar toda essa organização entre os produtores locais que estão disponíveis. Temos a nossa fazenda, são 23 hectares, que estamos também a organizá-la para termos os coqueiros. Agora o que precisamos mesmo é que as instituições que trabalham com o Estado nos ponham em parceria, que sejam nossos intermediadores, não é? Junto de quem já tem uma larga experiência, principalmente fora do país. Porquê? O coqueiro em si é uma árvore que demora no mínimo 3 anos se for a espécie não, e na espécie gigante, que é muito frequente no nosso país, demora cerca de 10 anos até dar fruto. Mas em outras realidades, nomeadamente o Brasil e o Sudeste Asiático, eles já têm sementes melhoradas que conseguem, com coqueiro médio, produzir os primeiros frutos numa média de 2 anos. Isso iria enriquecer muito. Portanto, aí a ciência tem que ter um papel muito importante. Portanto, os apoios, ainda bem que fala da questão da necessidade dos apoios. Como é que estão a ser garantidos apoios? Consegue obter com facilidade ou isso ainda é uma dificuldade para si? Primeiro é que o produto é uma novidade. Não há estudo e aquilo que mais perguntam é o rendimento. E nós estamos a ser os académicos do produto. Estamos a tentar perceber justamente essas questões que eu estou aqui a levantar. Quanto tempo leva a produzir, qual é o rendimento. Então, quando nós apresentamos o projeto, desperta a curiosidade e nós estamos a tentar ganhar espaço. Apresenta os projetos, nomeadamente aqui à banca?
ou outras instâncias? Estamos apresentando outras instâncias. Tais como? Estamos a preparar agora o projeto para o FADA, para apresentar dentro do âmbito desse programa do Transforma Mais, não é? Justamente para transformar o produto. Mas agora a grande dificuldade é que o FADA exige produção local. E vamos marcar uma reunião para explicar justamente de que não existe ainda uma produção local suficientemente organizada. Não existe estudo sobre a qualidade do coco, da espécie, das doenças dos coqueiros e como é que são tratadas. E, portanto, numa primeira fase, a matéria-prima para garantir a indústria, para que haja sustentabilidade e nós continuemos a abastecer o mercado consumidor, é necessário primeiramente investir na aquisição da matéria-prima externa e nós irmos estudando no próximo ano, 2 anos, esses produtores locais, como eu falei, as cooperativas estão dispostas a trabalhar. O FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, não é? Exatamente. Curiosamente tem um programa aqui semanal na LAC, à segunda-feira, das 11 ao meio-dia. Maravilha, então acho que eu vou me juntar também e para colocarmos essa questão. Se quiser passar por aqui na segunda-feira, habitualmente costumam estar aqui na LAC responsáveis do FADA. Vou voltar, justamente para falarmos primeiramente sobre a organização das cooperativas para a produção do coco e segundo para apresentar essa lacuna, porque neste momento se eu quiser arrancar com o processamento, eu não tenho matéria de qualidade. E nós não podemos ser emocionados, nem tão pouco irracionais, de transformar sem conseguir perceber com que qualidade estamos a lidar. Portanto, são essas garantias que lhes estão a ser exigidas, não é? Para que lhe possam, nomeadamente, ter acesso aos financiamentos, aquilo que precisa, também apoios científicos, não é? Em termos de... Sim. A questão aqui para encurtar etapas na questão do crescimento do coco e também na finalização do produto, que permita depois colocá-lo no mercado de uma forma industrializada, transformada ou não. São estas questões, por ser pioneira. São os custos do pioneirismo da sua parte. Não é? Exatamente, são os custos. São os custos associados. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir a Yara Galeano. Ela é esta microempresária angolana que está aqui também a apostar num segmento novo e que é um exemplo de crença, de esperança e de crença de que realmente as pessoas querendo podem fazer e agora precisa de apoios, obviamente, na área, no caso ligada à agroindústria. Vamos saudar a Margarida Figueiredo outra vez, está aqui está de regresso ao Vetor. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro, bom dia aos senhores ouvintes, bom dia aos meus colegas de painel. Exatamente. Estará interessada nos produtos que a Yara Galeano vai poder, enfim, está a tentar já colocar no mercado, comercializar a nível interno e externo, ou não? Sim, como consumidora estou. Aliás, ela já fez ali muito bem o seu papel fora de angariar mais uma cliente. Mas para a sua atividade não interessa? Para a minha atividade, posso eventualmente ser cliente dela no seguinte: nós fazemos como fazemos transformação dos produtos, por exemplo, estamos a fazer um teste com granola e usamos o óleo de coco. Portanto, posso já ter aqui um potencial fornecedor ao meu lado sem ter que procurar muito mais. Do que ouviu, o que é que reteve assim, do processo de crescimento da sua atividade com 3, 4 anos, o que é que mais lhe chamou a atenção? Olha, chamou-me a atenção que é um produto que eu pessoalmente achava que havia matéria-prima em Angola e fiquei bem espantada quando a Yara diz que não há matéria-prima para ela poder transformar. Somos realmente às vezes leigos em muitas coisas, essa é uma delas. Eu achava que Angola tinha cocos suficientes para ela poder transformar e fico espantada dela ter que importar a matéria-prima, porque de facto pelas características do nosso país, portanto, os cocos nascem, como ela diz, e crescem não digo tão rapidamente, mas se formos a comparar com outras árvores de fruto que ao fim de 5 ou 7 anos é que dão fruto, se ela diz que o coqueiro pode dar ao fim de 2, 3 anos, até é bastante rápido. O coca não, não é? No caso, menos tempo, não é? E também fico surpreendida de que o FADA não tenha apoio, ou melhor, que não esteja assim tão disponível para apoiar os pioneiros em determinadas situações, porque são os pioneiros aquelas primeiras pessoas que precisam de apoio, que precisam de incentivo, porque não é fácil aquilo que a Yara está a fazer, é muito difícil.
E ser primeiro, é assim, também posso dizer que tenho um amigo que sempre me dizia: mais vale sermos os primeiros do que sermos os melhores, mas ser primeiro é difícil, E acho que a Yara está de parabéns por ter tido essa ideia e por apostar e por ver que se nos outros países aqui na região se faz, que cá também se pode fazer, e acho que deve continuar a apostar, mas que precisa certamente de apoio, não só do FADA, mas de outras instituições. E alargando mais o âmbito desta entrevista, Margarida Figueiredo, a agroindústria, como é que olha hoje para a agroindústria? Da experiência que tem em relação à sua atividade, como é que analisa hoje e como é que avalia o estado atual da agroindústria em Angola, de uma forma geral? Eu acho que nós, na agroindústria, e eu também sou, tal como a Yara, sou microempresária, portanto a minha empresa é pequena, uma empresa quase familiar, mas acho que nós já produzimos bastante, mas o país não está a consumir aquilo que nós produzimos, que é de facto um problema que nós temos, que nos remete a outras questões, como as superfícies comerciais, que iremos com certeza abordar mais à frente. A agroindústria nacional já tem muita qualidade, tem muito bons produtos. É preciso que as pessoas comecem a pensar em consumir nacional e não consumir importado. O produto nacional que nós temos, que nós fazemos, eu e outros colegas que fazem do mesmo ramo, nós levamos amostras para fora e toda a gente acha que é excelente. Eu tenho clientes, pessoas a telefonarem-me de países como a França, como a Bélgica, do Dubai, a dizerem-me que compraram os meus produtos no aeroporto e que são magníficos e que gostaram muito. No entanto, há muitas pessoas aqui em Angola que nem sabem que se faz doce de múcua ou de tambarino. Portanto, nós temos quase uma melhor aceitação do nosso produto nacional pelos estrangeiros do que pelos nacionais. O mercado nacional precisa de ser incentivado a consumir o que se produz cá. Precisamos de... Antes dizia-se, porque a produção nacional, porque não tem bom aspecto, porque não tem imagem, porque não tem isto, não tem aquilo. Nós temos produtos com imagem igual aos produtos europeus, igual ou melhor que alguns produtos chineses. No entanto, as pessoas às vezes preferem ir comprar um produto que vem do estrangeiro do que comprar um produto que é fabrico nacional. E mais caro. Mais caro, e que foram... Aquilo que me incomoda mais ainda é quando uma superfície comercial não compra a produção nacional e depois vai gastar divisas do país para comprar produtos importados que não são superiores aos produtos fabricados localmente. Uma coisa é importar produtos que não existem cá. Outra coisa é importar os produtos que existem cá. Não se fala só das compotas, mas falo também do caso do mel, que recentemente tem sido bastante... Portanto, tem havido uma melhoria na diminuição da importação. Mas são produtos que nós temos localmente, que temos de qualidade e que continuam a gastar-se divisas nesses produtos, quando essas divisas seriam mais importantes, talvez, para importar aquilo que de facto não existe. Medicamentos, equipamentos hospitalares. Seria mais benéfico usar essas divisas a importar coisas que de facto não se fabricam no país. Agora, compotas, nós temos frutos magníficos, nós fazemos compotas de todos os frutos. Nós fazemos compotas de tudo o que é fruta em Angola. E, no entanto, temos essa dificuldade. O mercado não absorve. Nós estamos a 30% da nossa produção. Mas isto também não se deve ao facto da mentalidade? Isto também não tem que ver um bocado com a mentalidade coletiva? Ou é falta de políticas mais assertivas, mais acertadas? Não obstante haver já o lema feito em Angola, produzido em Angola, e isso é uma marca que a gente vê, mas continua a queixar-se que realmente o consumo, o mercado interno não acarinha a produção interna, passa aqui o pleonasmo, não é? Sim, o mercado interno não acarinha e eu aqui tenho que dizer que os grandes culpados são as superfícies comerciais, que em vez de comprarem a produção nacional, preferem comprar a produção importada. Certo. Porque se nós estivermos expostos em mais superfícies comerciais, em todas as superfícies comerciais, e nós estivemos agora recentemente expostos na Filda, tínhamos
Tudo o que aconteceu depois foi complicado, mas nós tínhamos algumas situações agendadas com aquela grande superfície que foi vandalizada durante as manifestações, para começarmos a colocar o nosso produto em mais superfícies comerciais. Mas temos grande dificuldade. As superfícies comerciais não põem o produto nacional na prateleira. E quando o põem-no em sítios onde quase ninguém o vê. Parece que a Yara queria dizer qualquer coisa em função do que acabamos de ouvir por parte de Margarida Figueiredo. Exatamente, eu quero adicionar que, para além dos supermercados, temos também as outras indústrias. A Margarida acabou de dizer aqui algo que pode ser aproveitado em todos os setores. Conhecemos-nos agora e ela descobriu que eu produzo óleo de coco. Naturalmente ela precisa disso para a indústria dela, e isto pode ser feito também coordenado entre as indústrias. É importante chegarmos aos supermercados, é importante os supermercados abrirem-nos portas e não nos limitarem, porque muitas vezes o limite está na negociação do preço dos nossos produtos, que não é muitas vezes real. Mas também a nível das indústrias há que haver maior cooperação entre aquilo que já se produz a nível nacional para usarmos nos produtos que também se transformam a nível nacional. Sim, senhor. 10h40. Vamos saudar agora Horácio Muniz. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aqui aos colegas do painel e bom dia aos senhores ouvintes. Vamos falar da agroindústria, produção de mel e não só, também de outras matérias que alimentam a indústria do setor alimentar, que também é responsável aqui no nosso país. Tem uma unidade fabril em Viana. Foi vandalizada a sua unidade fabril nestes dias, na semana passada ou não? Não. Estive fora dessa situação, graças a Deus não tive nenhuma dessas situações relacionadas com o que aconteceu. Mas teve receios na altura? Bom, receios todos nós tivemos, não é? Isto é uma situação que é transversal, não é? Face à situação que se vinha a comunicar nos meios de comunicação virtual, não foi fácil presumir que poderia nos estar a acontecer, não é? Não foi difícil presumir que nos poderia estar a acontecer também a nós, não é? Uma vez que tem responsabilidades na circunscrição de Viana, ao nível de empresarial associativo, uma vez que é dirigente da AIA, no município de Viana, qual é a avaliação que fazem dos 3 dias que se viveram na semana passada na sua área de exercício da autoridade? Pedro, esta é uma questão que é muito sensível, não é? Porque, de facto, isto não é uma questão que se possa considerar pelas consequências do que aconteceu, mas temos que analisar a origem do motivo. Já vamos a isso, mas qual é o balanço que fazes dos 3 dias em Viana ao nível das superfícies comerciais, que muitas delas foram vítimas, foram alvos de vandalização, de destruição, conforme é do domínio público, e que mereceu da parte do Governo já o anúncio e o apoio financeiros para que possam restaurar a sua atividade? Houve, de facto, muitas superfícies comerciais que foram destruídas. Muitas delas deixaram de poder prestar serviço público, não é? Fazer o seu papel de apoio ao cidadão, portanto, que também é mau, não é? Portanto, o cidadão não pode ter em conta a destruição dos meios que depois lhe são úteis, não é? Portanto, posso lhe dizer que algumas grandes superfícies que foram destruídas forneciam uma base de um alimento que é muito popular, que é o pão, e que naquele local deixaram de ter esse acesso. Portanto, a população deixou de ter esse acesso. Portanto, costuma-se dizer que o ato não compensa, não é? Portanto, e é necessário ter isso em conta, que este sistema, esta questão de destruição de meios que são úteis, são privados, são públicos, que nos servem a nós, não é uma forma correta de poder reagir a toda a situação que deu origem e que teve como consequência este tipo de vandalismo. Portanto, nós temos que estar completamente contra isto, porque houve um impacto muito grande. Muitas destas superfícies estão fechadas. Há muitas superfícies fechadas. Sim, em Viana? Há algumas que estão fechadas, o que também origina desemprego, e originando desemprego origina falta de receita para as pessoas poderem usar no seu dia-a-dia para se manterem vivas, não é? Ou estarem de pé, como se costuma dizer. Portanto, é muito importante que estas coisas não sejam
vistas com ânimo leve, porque é de facto prejudicial não só a nível económico, mas a nível também do serviço que se presta à sociedade e do uso do cidadão desses meios para seu benefício próprio. Portanto, não compensa e não é um ato que seja digno de uma sociedade que está em construção e com dificuldades para poder estar a caminhar no desenvolvimento de mais empresas, mais indústrias. Isto afasta também os investidores, as pessoas ficam com dúvidas se valerá a pena ou não investir, ou seja, se isto acontecendo isto, de facto o que vamos ter é menos emprego, menos impostos, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação. Portanto, temos aqui um pressuposto que temos que analisar com muita frieza e passar, de facto, a ideia que não compensa este tipo de atitudes. É possível fazer uma estimativa das unidades que foram afetadas? Olha, pela município de Viana, nesta altura, a AIA não consegue contabilizar de uma forma geral ou é difícil? No âmbito da AIA, portanto, que é a indústria, nós não temos conhecimento que haja alguma que tenha sido vandalizada. No âmbito do comércio, penso que a Associação Ecodima fez um comunicado onde deu a conhecer que foram significativas o número de unidades que foram destruídas. Pode-se dizer que o Arraio... Sim, nós partilhamos essa informação também aqui no comercial. Foi uma quantidade grande. A nível da indústria, não. Só que uma coisa está ligada à outra, não é? Porque se as lojas estão fechadas, não compram, as fábricas não produzem as fábricas, temos que reduzir postos de trabalho. Portanto, isto é tudo uma cadeia. Nós estamos ligados todos uns aos outros, não é? Portanto, isto tem impactos transversais na sociedade. Portanto, é preciso que também o cidadão tenha em conta que esta forma de reagir agressivamente contra bens privados e públicos não é uma forma correta de poder reagir à situação da necessidade ou da origem do problema. A situação é muito mais complexa, mas no imediato o que é que sugeriria para evitarmos situações destas que no futuro que o país viveu, praticamente aqui em Luanda na semana passada? Na sua opinião, em termos imediatos, o que é que deveria fazer-se, para além dos apoios prestados já anunciados pelo Governo de 55 mil milhões de kwanzas para apoiar os empresários e as empresas que foram prejudicadas e lesadas com estes atos de vandalismo e de pilhagem que se verificaram no país? Pedro, no imediato acho que as coisas estão feitas, não é? O apoio do Estado está aí, está a ser disponibilizado. O que nós temos que olhar é no médio prazo de que forma é que nós vamos criar mais empregos. Portanto, e aqui é um facto que as PMEs têm um papel muito importante na criação do emprego. Portanto, nós precisamos, só para ter uma ideia, esta pequena exposição que nós fizemos na FILDA, isto foi um conjunto de empresários nacionais com produção de produtos 100% nacionais, portanto foram 6 empresários que se juntaram em conjunto com a AIA e compramos um espaço onde cada um teve o seu espaço definido para expor os seus produtos. Naqueles 6 empresários nós tínhamos 171 postos de trabalho diretos, agregados. Ora, se nós exponenciarmos isto para 6 mil empresários, dentro do setor dos micro e pequenos empresários, nós temos 171 mil postos de trabalho criados. Portanto, associado a estes 171 mil postos de trabalho, vamos ter IVA, que é a parte da tributação que vai ser gerada por estes empresários. Vamos ter o pagamento de impostos ao nível daquilo que é o INSS. Vamos ter indiretos o consumo destes 171 mil funcionários que vão ser gerados por estas 6 mil empresas, que vão trazer dos impostos indiretos na compra dos bens que vão necessitar para o seu consumo. Portanto, vamos ter uma economia a circular. Ou seja, é nisto que nós temos que nos, neste momento, fundamentar para colmatar aquilo que é uma necessidade urgente, porque é mesmo urgente a criação do emprego. E eu creio que todos juntos, com as ideias do empresariado, com as ideias das instituições do Estado, com as ideias de alguns players do mercado, nós podemos encontrar soluções que passam por uma criação da indústria ligada ao agronegócio, que pode rapidamente, quer a nível da agricultura com a produção, porque nós hoje já temos produção que é desperdiçada. Nós temos muita produção que fica nos campos, que temos muito agricultor a desistir porque não consegue vender o seu produto
no comércio, portanto o comércio não está preparado. Nós precisamos tomar aqui algumas decisões de fundo. Por exemplo, este nosso sistema de comércio em que nós estamos baseados tem obrigatoriamente que ser analisado e deve obrigatoriamente ser pensado se devemos continuar neste formato, porque este formato de armazéns não cria empregabilidade. Portanto, nós temos que, assim como quando nós viajamos para outros países, gostamos e falamos muito disso depois quando regressamos, que se foi ao talho, que se foi à peixaria, que se foi à frutaria, que se foi às pequenas lojas do comércio tradicional. Nós aqui não temos isso. Nós vemos, por exemplo, Luanda com muito pouco comércio tradicional. A cidade em si tem muito pouco comércio tradicional. Se você quiser ir comprar fruta, não tem uma frutaria. Se você quiser ir comprar peixe, tem muito poucas peixarias. Quer dizer, e nós temos que difundir rapidamente este tipo de comércio. Este tipo de comércio tem uma vantagem. Primeiro, torna a proximidade junto do consumidor. A questão do retalho. Exatamente, o retalho tradicional. Segundo, cria muito emprego. Portanto, isto cria muita empregabilidade. Portanto, e para isso precisamos de fazer uma reestruturação do nosso formato de comércio. Nós temos importadores que são distribuidores, que são armazenistas e que têm lojas de retalho. Portanto, armazéns. E quem é que pode corrigir essa... Eu penso que isto terá que passar pelo Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, terá que ser uma coisa conjunta. Porque este formato não cria dinâmica no mercado, não cria empregabilidade. Não criando empregabilidade, não há tráfego financeiro. Portanto, não se movimenta a economia. E nós precisamos de olhar para isto com alguma frieza, porque este formato faz com que todos os empresários, por exemplo, temos aqui duas empresárias, os produtos delas não chegam aos hipermercados porque são grandes, porque eles próprios produzem, porque eles também são importadores, porque eles também são distribuidores, portanto, esbarra logo nisso. Depois vamos para o comércio tradicional, não temos o comércio tradicional a funcionar, portanto não compram. Enquanto que vamos, por exemplo, para outras economias, Espanha, França, Portugal, a Europa toda, Estados Unidos, nós temos o armazenista, temos o importador, temos o cash and carry, temos o comércio tradicional, as médias superfícies, pequenas superfícies, cadeias integradas, portanto há aqui cooperativas de comércio, portanto temos aqui um conjunto dinâmico que faz com que toda a economia se baseie naquele conjunto de distribuição. Portanto, nós temos que parar um bocadinho, olhar para isto com algum pragmatismo. Sabemos que estes armazéns que existem no 30, na maior parte